Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Chegou o dia, o tempo passa rápido. O Glorioso estreia hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro em Goiânia contra o Vila Nova às 21h30. Temos a provável escalação e ontem também tivemos apresentações e entrevistas coletivas do lateral direito Daniel Borges e do atacante Chay. Fiz perguntas para os dois jogadores e vou trazer aqui para vocês com as respostas, pensando, claro, naquele aspecto do jogo. Daniel Borges pelo lado direito do campo, Chay na parte ofensiva do lado esquerdo. O que será que os atletas me responderam? Falo também, claro, sobre a reunião que aconteceu ontem no Conselho Deliberativo. O Botafogo, então, através do Conselho, aprovou o futebol indo para um modelo empresarial, a Botafogo SA, mas ainda faltam alguns passos para que isso de fato se concretize. Antes de falarmos a respeito dos temas, peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e é muito simples. E também ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Seja membro do canal por um valor baixíssimo. Tem um botão embaixo do vídeo. Seja membro. Clique e conheça os benefícios. Pois é, galera. Falando inicialmente do projeto da Botafogo SA, aprovado ontem em reunião no Conselho Deliberativo. 131 votos a favor do prosseguimento, do andamento do projeto da Botafogo SA, 12 votos contra e 4 abstenções. Houve discursos também de quase 30 conselheiros, mas o fato é que o projeto vai seguir e temos mais alguns passos a serem dados. O Thiago Pinheiro, conselheiro, colocou ontem no Twitter os próximos passos do Botafogo para que aconteça então a tão sonhada Botafogo SA. O Thiago diz: o caminho agora é este para o Botafogo. Após a aprovação do Conselho Deliberativo, votação entre os sócios proprietários, captação dos recursos e finalização dos termos entre Botafogo e investidores. Então vai haver ainda uma votação para aprovação pelos sócios proprietários. Após este ponto, vai haver a captação dos recursos, a busca pelo investimento. E aí a finalização dos termos entre o clube e os investidores que vão aportar uma quantia financeira robusta no Glorioso, se tudo der certo. E depois tem a nova votação no Conselho e para os sócios proprietários também. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, o Botafogo apresenta alguns jogadores. É claro que o time tem que se reforçar ainda mais. Ainda não está bom para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo anunciou e trouxe alguns jogadores na última semana, mas ainda precisa reforçar mais o elenco. Ontem, o lateral direito Daniel Borges deu entrevista que foi ao ar na Botafogo TV. Eu perguntei ao atleta se ele prefere atuar com um extremo, um companheiro que jogue pela ponta do lado dele, que ataque mais para que ele tenha força para fazer aquele 2 contra 1, ou até mesmo um 2 contra 2, mas muito forte contra o lado esquerdo do time adversário, ou se ele prefere um extremo que recomponha mais para que ele tenha menos problemas defensivos. E por que eu perguntei isso ao Daniel Borges? Porque o Botafogo não tem conseguido em alguns momentos equilibrar o jogo pelos lados, principalmente pelo lado direito. Em várias partidas, o Jonatas, que é um lateral mais defensivo, atuou como titular e o Felipe Ferreira atuou aberto como um extremo pela direita, sendo canhoto. Então ele não atacava o fundo do campo e também, como não vinha driblando muito nas partidas, o Botafogo ficava meio morto ofensivamente pelo lado direito do campo. Quando o Jonatas se machucou, entrou o Varley na lateral direita e também foi justamente na época que o Ronald ganhou a vaga como titular na ponta direita. Aí são dois jogadores mais incisivos. Então, em alguns momentos, Varley e Ronald ocupam a mesma faixa, que antes não era ocupada por ninguém. O ideal é que os jogadores consigam equilibrar um jogo, claro, tabelando, estando perto,
mas não ocupando exatamente a mesma faixa do campo e também não ficando tão distante. Essa foi a razão da minha pergunta para o Daniel Borges e você confere a resposta neste momento. Boa tarde, Daniel, canal Fabiano Bandeira. Ainda falando a respeito de movimentação em campo, agora pensando um pouco mais na parte coletiva, você prefere atuar com um extremo pelo seu lado, que seja mais incisivo para que vocês consigam forçar mais o lado esquerdo do adversário, ou prefere ter aquele extremo que ajuda mais na recomposição, para que você tenha menos problemas defensivos? Obrigado. Cara, é uma pergunta interessante, porém a gente tem que se adaptar, né? Independente da característica do nosso extremo, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, e é assim que o futebol brasileiro funciona, né? E em relação a isso, quem tem que fazer essa escolha não sou eu, é a comissão técnica. E aquele que jogar vai ter que estar preparado porque vai acontecer dentro de campo. Pois é, galera, eu até agradeço, ele elogiou a pergunta e simplificou. Disse que tem que se adaptar e vai fazer o que o treinador pedir. Isso é bacana, aliás, ele vai fazer o que for dito pela comissão técnica. Quem jogar ao lado dele, ele vai ter que se adaptar. Isso é bom pelo seguinte, o Daniel Borges é um lateral que muitas vezes tem características ofensivas, mas se adaptou num jogo que eu vi, que foi o último do Mirassol no Campeonato Paulista. O São Paulo amassou o Mirassol desde o primeiro minuto de jogo, venceu por 4-0. 2 gols saíram pelo lado esquerdo da defesa do Mirassol e outros 2 de bola aérea. Nenhum gol pelo lado do Daniel Borges, que teve que defender muito naquela partida e foi bem, mesmo com a equipe dele sendo goleada. Ele não pôde atacar, não teve como, mas foi bem quando exigido na parte defensiva. Outro jogador que se apresentou ontem para a torcida na coletiva foi o atacante Chay. E o Chay foi muito bem na Portuguesa da Ilha no último Campeonato Carioca. Mas tinha um desenho feito pelo treinador que foi eleito o melhor da competição, Felipe Surian, para que o Chay tivesse liberdade pelo lado esquerdo. Então ele pouco recompunha por aquele lado. Só que o Botafogo vai jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, uma competição mais forte, com o time ainda em formação. Perguntei ao Chay se ele tiver que recompor, se ele vai conseguir fazer e também ter a mesma intensidade para atacar com a qualidade que ele atacou no Campeonato Carioca. Veja a resposta do atacante. Olá, Chay, canal Fabiano Bandeira. Você se destacou bastante atuando pelo lado esquerdo do ataque da Portuguesa no último Campeonato Carioca. E observando os jogos e posteriormente o seu mapa de calor na competição, deu para identificar que por conta de um esquema bem montado, para que você tivesse liberdade pelo Surian, você não tinha tanta obrigação na recomposição. Numa competição mais robusta como a Série B, se você tiver que atuar numa linha de 3, por exemplo, num 4-2-3-1 pelo lado esquerdo e tiver que recompor, você acredita que vai conseguir ter essa recomposição e também manter a qualidade do seu nível técnico, como foi no Carioca na parte ofensiva? Como está a sua parte física para esse tipo de jogo? Um abraço. Estou preparado para fazer o que o Chamusca pedir. Minha parte física está excelente, né? Os dias que eu tive aqui de trabalho foram muito bons. Eu tinha uma liberdade muito grande ali quando estava jogando com a Portuguesa, de ter bons jogadores ali que podiam, né, de uma certa movimentação, podiam me cobrir, mas eu estou preparado para o que o professor pedir, não tem essa, a gente tem que estar preparado o tempo todo para poder suprir o que o treinador pede, e é isso. Então é óbvio que o jogador não vai falar que está mal fisicamente, falou que está bem fisicamente, que vai fazer o que o Chamusca pedir. Mas o ponto legal disso aí foi que ele reconheceu que realmente na Portuguesa tinha um esquema preparado para isso e alguns jogadores faziam essa cobertura para que ele tivesse mais liberdade. Tomara que o Chay vá muito bem com a camisa do Botafogo. E o Glorioso estreia hoje na Série B do Campeonato Brasileiro e a provável escalação com Douglas Borges no gol, Varley na lateral direita, o Canu na zaga e o Gilvan ao lado dele, o PV na lateral esquerda. No meio-campo, Romildo, Ricardinho, Pedro Castro, na ponta direita o Ronald, na ponta esquerda o Marco Antônio, Rafael Navarro,
como centroavante. Eu espero que no segundo tempo Daniel Borges já tenha a oportunidade, ele que vinha jogando normalmente no Campeonato Paulista, que o Chay também já ganhe minutos em campo, ele que vinha jogando normalmente no Campeonato Carioca, e que o Botafogo consiga sair vencedor do jogo lá em Goiânia. O Vila Nova perdeu no último final de semana o Campeonato Goiano nos pênaltis para o Grêmio Anápolis. É um time que não vive, então, um grande momento, principalmente em termos psicológicos. Já tem Copa do Brasil logo no início da próxima semana. O Botafogo tem que se aproveitar disso. Um gramado difícil, gramado do estádio do Vila Nova, mas o Botafogo tem que ganhar, seja da maneira que for, para que comece muito bem a Série B e busque este acesso. O clube não pode ficar na Série B do Campeonato Brasileiro, tampouco pensar em cair para a Série C. Volto ainda também então com uma análise maior sobre o time, o que eu faria, se eu concordo ou se eu discordo do que foi feito pelo Chamusca em termos de escalação, e hoje também tem a live pré-jogo mais tarde. Estamos muito juntos, galera. Saudações alvinegras. Valeu, fui!